Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à estreia do nosso canal podcast, o Talk Show da Estética pelo Mundo, né? Já estamos habituados a conversar por aqui, já temos inúmeros podcasts gravados, mas sempre falando de gestão, marketing digital, empreendedorismo. Tivemos até os convidados, né? Falamos de microagulhamento, o Jeff esteve aqui, tivemos outras pessoas, mas com outro conceito. E agora, país diferente, tudo diferente, convidada, muito obrigado, tá? Vou apresentá-la para vocês, depois você faz sua apresentação. Isso que eu quero antecipar para vocês, tá? A ideia do nosso canal é levar a estética do mundo, tá? Eu quero que vocês entendam, que vocês compreendam, e até uma pergunta respondida para os meus alunos, para a minha audiência, né? João, você tá por aí, nós queremos saber. Então, público brasileiro, público português, público talvez brasileiro que esteja pelo mundo, e claro, né, as minhas alunas também portuguesas, que cada dia me recebem melhor. Também tem uma professora aqui, então hoje, cara, o assunto vai se estender demais, tá? Doutora Joana, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por estar aqui, aceitar o meu convite, tá? Eu já te conheço assistindo, vi muito o seu canal, mergulhei nesses dias nos estudos, né? Então já tenho a impressão que eu te conheço há mais tempo. A gente tá se falando agora pessoalmente, mas é um prazerzaço, tá? Seja bem-vinda. Eu vou apresentá-la, depois ela vai falar do jeito dela, como ela gosta, tá? A doutora Joana, médica dentista, especialista em harmonização orofacial, empresária, tem uma clínica, né? Ela vai falar pra gente da clínica também, é formadora, ministra formações aqui pros médicos, né? Público médico, tô certo, né? Todo mundo que tá focado ali na harmonização orofacial, tô certo disso? Certo. Muito bem, fique à vontade, se apresenta pra gente, se apresenta pro público, você tá em casa. Obrigada. Antes de mais, eu queria agradecer o convite. Já não é a primeira vez que eu estou aqui no estúdio, mas é sempre bom voltar. O meu nome é Joana, mais uma vez. Eu sou médica dentista e tenho aqui no Porto uma clínica que tem a parte de atendimento ao paciente e tem a parte de formação para médicos e médicos dentistas. Legal. Então, na clínica, dentro da clínica, vocês fazem as formações, atendem os alunos, né? Quem quer ingressar ali na harmonização orofacial e também faz o trabalho com os pacientes, né? Me fala um pouquinho do dia a dia com os pacientes, um pouco da entrega, o que eles procuram. Eu assisti bastante, né? Eu acho que é uma coisa que a galera vai concordar. Quando a gente fala de estética, no geral, tem o que o paciente deseja, o mundo ideal dele, né? Eu desejo eliminar as linhas de expressão. Eu desejo eliminar as rugas, o meu aspecto cansado e assim por diante. Então, nós temos o mundo ideal do que o paciente deseja. Mas também tem o que é possível entregar, né? Eu vi muito você falando, gostei disso. E uma outra coisa também que me chamou bastante atenção. O paciente, isso eu falo muito, converso muito, o paciente ele traz uma dor, ele traz um desejo, mas nem sempre aquele desejo é o que de fato ele quer, né? Por exemplo, eu quero eliminar isso porque eu estou me sentindo mal. Mal por quê? É físico? É emocional? Então, eu gostei muito dessa abordagem sua. Eu queria que você falasse um pouco no geral, atendimento, esse mundo ideal, tá? Da forma que você quiser abordar. Boa. Então, efetivamente isso é uma realidade. Existe aquilo que o paciente procura e existe aquilo que nós podemos entregar. E existe aquilo que ele procura e aquilo que nós realmente temos que fazer. Ou seja, temos que gerir as expectativas, em primeiro lugar, e temos que ser sempre muito sinceros em relação àquilo que nós podemos fazer, porque é isso que no final vai fidelizar o nosso paciente. Porque se nós mentirmos e se nós dissermos que vamos conseguir algo que não vamos, de facto, o paciente vai ficar frustrado, nós vamos ficar frustrados e vamos perder o paciente. E não é isso que nós queremos
porque além da nossa profissão, nós também temos um negócio e esse negócio precisa de pacientes para continuar. É porque se você não faz a gestão da expectativa, ele acha que vai ter aquilo que ele deseja, né? Exatamente. E aquilo que ele deseja não é o que pode ser entregue muitas vezes. Por exemplo, lábios, eu vejo às vezes, né? Talvez a pessoa começa, mas não quer nunca mais parar, né? Acontece isso? Acontece algumas pacientes que querem mais e mais e mais e nós temos que fazer aí um bocadinho... Temos que pôr um travão, mas não é a maioria das pacientes. Eu atendo pacientes já, talvez a maioria, entre os 40 e 60, e o que procuram é sentirem-se melhores, diminuir os sinais de envelhecimento, ou os primeiros sinais de envelhecimento que começam a surgir, mas tudo de forma extremamente natural. O objetivo, na minha opinião, é que alguém de 50 pareça entre 45 e 50, não com 30 ou 70. Eu acho que é essa a beleza do tratamento. Você sabe que toda vez que eu discutia com as professoras, né, com as coordenadoras dos cursos, tal, que fazem harmonização orofacial, eu sempre tive uma dor minha, né, um medo meu. Você não ficar natural. Então, poxa, eu tinha o meu primeiro medo básico. Pô, eu vou fazer botox, mas se eu ficar esquisito... E aí, aos poucos, elas foram colocando na minha cabeça, não, João, tudo tem um passo, né? Procure uma clínica especializada, que conheça, que entenda, né? Que vai te... Tudo bem que eu acho que o Botox, né, para linhas de expressão, acho que é a primeira camada ali. Acho que talvez não tenha problemas com... Quero aplicar mais, isso não existe, né? Quando nós aplicamos a toxina, nós podemos fazer um pequeno ajuste do tratamento, se for preciso, mas depois, só passado 3 a 4 meses, é que nós podemos voltar a fazer. Perfeito. Então, ela não tem como entrar naquela síndrome de quero mais, até porque não pode, né? A síndrome de quero mais é quando nós vemos o efeito a passar, e isso acontece comigo também. Acho que vai acontecer comigo. Eu acho que já está acontecendo comigo. Uma pessoa fica habituada a ver a testa lisinha, no momento em que começam a surgir as rugas, já pensamos... Está na altura de repetir. E você sabe que a minha eu demorei. E não ficou. Eu tenho ficaram estáticas as rugas. Tudo bem, né? Fazer o quê? A vida. Não. Não, mas se eu der uma linha, ficar preocupado aqui no podcast, já aparece já. Não, mas isso é normal. Normal? Isso é normal. Tem um ligeiro movimento. Até porque nos homens existe esse quê de beleza de continuar algo suave. Sim, não as linhas muito marcadas, mas assim um pouquinho suave, um pouquinho de movimento. É porque às vezes, acho que nem tanto no Botox, talvez mandíbula, daqui a pouco a gente vai falar, né? No Botox talvez não vá aparentar nada muito, né? Assim, que passou da naturalidade, mas outros podem, né? E aí já entra um pouco do nosso medo, eu acho, do homem. Acho que a mulher também tem um pouco de medo, né? Sim, muito. As minhas pacientes têm muito medo de não ficar naturais. E é isso que eu tento deixar bem claro. Eu detesto exageros, então eu não vou fazer na cara das outras pessoas aquilo que eu não faria na minha. E eu vi até assistindo, né, o seu podcast e também vendo os seus conteúdos, eu gostei dessa preocupação, né? Até teve um exemplo que eu acho que eu dei muita risada, que eles falaram assim, e se o paciente chegar para... não, eu não lembro o exemplo que eles deram, mas aí você falou assim, e se você procurar um médico e falar, corta minha língua? Eu falei, caraca, velho, se o paciente quiser, o médico jamais pode fazer isso pra ele. Não pode. Exatamente. Eu achei um exemplo bem assim, no ponto... Radical, muito radical, mas no ponto. Cara, não é porque o paciente quer que eu vou fazer. Eu tenho uma ética, então eu não posso cortar a língua do paciente. Eu dei risada que a galera falou assim, seria um bem, né? Cortar a língua de uma... Tem pessoas que... Tem algumas pessoas que sim, outras não, né? Mas legal, eu sempre me preocupo muito com esse lance da naturalidade. E quando a gente fala de expectativa, né? Muitas vezes o paciente ele vem e fala, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar aquilo, mas geralmente ele tem uma outra dor, ele tem um outro sentimento que nem sempre ele verbaliza, né?
Ele, sei lá, ele quer, como a gente falou, né, da pirâmide de Maslow. Eu sempre abordo um pouco a pirâmide de Maslow, que a gente fala do pertencimento. Na verdade, a pirâmide de Maslow a gente vai falar de cada etapa onde o nosso paciente está, onde nós estamos. Ela é usada na psicologia no geral. Só que cada um de nós vai procurar o que nós queremos resolver no momento. Então, sei lá, eu tava muito tempo sem dormir. Eu tinha que resolver o sono, base da pirâmide, senão eu não consigo continuar subindo na minha evolução. Olhando nesse aspecto, quando a gente fala para um cliente de harmonização orofacial, muitas vezes ele não quer ali só estar mais bonito, mais novo, mas às vezes ele quer pertencer a grupos, né? Às vezes ele está em algum grupo de amigos ou de empresários ou de médicos, ele quer pertencer àquele grupo e ele se sente mal, só que isso ele não costuma nos contar. Você consegue perceber isso no dia a dia? Eu consigo perceber que existem muitas pessoas que têm alguns problemas de autoestima e é isso que elas querem resolver. Se calhar não tanto de autoestima, mas de autoimagem. A forma como as pessoas se veem ao espelho e a forma como elas acham que as outras pessoas as veem. Eu tenho algumas pacientes que dizem, aqui nesta ruguinha que nós ficamos com cara de zangados, por exemplo. Tenho pacientes que dizem, as pessoas dizem-me que eu sou mal-humorada, as pessoas dizem que eu pareço que estou sempre zangada, mas eu não estou, eu quero resolver isso, eu quero melhorar este aspecto. Ou seja, não é pela ruga, é pelo que aquela ruga transmite, tanto a si como ao outro. Então eu acho que passa por aí, mais do que o tratamento estético, a ruga, a mandíbula. Não, o homem quer desenhar a mandíbula para se sentir talvez com a cara um bocadinho mais masculina. Não, é isso mesmo, é bem isso, né? Você faz o diagnóstico e percebe que não é só a estética em si, mas é como as pessoas enxergam aquela pessoa, aquele paciente, né? É bem legal. Você falou de mandíbula, né? É um próximo passo que eu quero dar. Faz a avaliação, o que você acha que dá? Eu acho que dá. A barba disfarça sempre um pouquinho. Então, quando for fazer, tem que tirar a barba, mas sim dá. Mas tem que cortar para poder fazer o tratamento. Tá, mas depois eu posso deixar... Depois pode crescer, sim. Mas sim, acho que dá. E vai precisar de um bocadinho de queixo também. De queixo também? Eu sempre achei que o queixo tava... Não, aqui na lateral. Só para dar uma linha mais contínua. O que vocês acham, gente? Faz o seguinte, depois que a gente distribuir esse podcast, deixa nos comentários. João, faz o queixo, faz o maxilar. Maxilar? Mandíbula, sim. Mandíbula. João, faz a mandíbula e faz o queixo. Dependendo dos comentários a gente faz. Só um pouquinho aqui. Aqui bem pouquinho. Um pouquinho aqui nas laterais, no ângulo, e um bocadinho aqui na lateral do queixo. O queixo, pelo menos com a barba, parece ok, mas aqui na lateral vai precisar de um pouquinho. Só para dar a linha contínua. Nós fazemos isso nas mulheres também. Show, gostei, hein? O que vocês acharam, equipe? Faz ou não faz? Não sei, eles não... A galera... Quando o cara da estética é muito mais fácil, né? Cara, eu quero tudo. É que assim, minha preocupação sempre é a naturalidade. Imagina só, vou gravar alguma coisa, alguém fala, João, sei lá, tem algumas brincadeiras, né? Tá com cara de não sei o que, tá parecendo... Nossa, é terrível, né? Claro. Eu acho que é a preocupação de todo mundo. Beleza. Fizemos até um diagnóstico aqui. Quem sabe no próximo podcast o João já não vem com queixo de super-homem, né? O maxilar aqui, o queixo do maxilar de super-homem. Mas a mandíbula tem que estar de acordo com a região malar. E isso é um dos truques, digamos assim, que é, se as coisas não estiverem em harmonia, vai parecer falso. Certo. Se as estruturas faciais não estiverem em harmonia, vai parecer falso. Quando você fez esse diagnóstico, você viu isso? Ou talvez eu tenha que fazer alguma coisa aqui também? Em princípio não vai ser necessário. Em princípio não, mas nada como fotografar e medir. Futuro, né? Você sabe o que me estimulou a tomar uma decisão de realmente fazer o Botox e agora mergulhar mais na harmonização orofacial? Eu sempre fiz tudo. Limpeza de pele, microagulhamento, peeling, fiz tudo mesmo. Sempre tive na estética. Eu tô na estética há 8 anos já. Mas nunca quis fazer nenhum tipo de invasivo. Primeiro por conta da naturalidade e talvez um preconceito meu. Não vou, não quero. Eu até me tinha um pouco de medo de perder
a expressão, porque eu sou um cara expressivo, e eu ficava, puta, mas se eu fizer isso... Aí um dia eu fui cortar o cabelo, eu já tava aqui, em Portugal. E, cara, quando a gente faz essa viagem, essa mudança, é muito traumática. Por mais que você se prepare, né? É traumática, você muda de país, né? A gente se preparou muitos anos, mas é cansativo. E aí foi passando, eu fui melhorando, voltei a me cuidar. E mesmo assim, sabe quando você vive cansado? Toda hora você olha no espelho e está com a aparência de cansado. E beleza, eu voltei a treinar, tava emagrecendo, aí fui cortar o cabelo esses dias, tava várias noites sem dormir. Sabe, estresse, cansado, trabalhando pra caramba. Aí cheguei no cabeleireiro, sentei, aí ele perguntou minha idade. Cara, a hora que eu falei a idade, nem vou falar porque eu sei, né, é uma expressão que a gente usa no Brasil. Eu sei que eu rodei murcho. Sabe o pneu quando roda murcho? E ele vai destruindo aos poucos? Eu sei, eu tive uma fase que eu fui, né, mas aí eu passei a me cuidar, melhorei e tal. Mas, cara, a hora que eu disse minha idade... Eu vou fazer 36 anos. A hora que eu disse minha idade... Nossa, ele olhou pro amigo, olhou pro outro. Ai, você tá cansado, né? Ai, eu senti a facada, assim, sabe? E eu nunca tinha sentido dessa forma. Mas sabe quando você se sente... Meu rosto queimou. Eu falei, a partir daí, eu já escolhi... Ó, agora eu vou pra uma profissional. Vou fazer isso. E também outros cuidados, né? A minha alimentação tava muito ruim, né? Muito ruim, tava comendo muita porcaria doce, né? E acaba, nossa, né? A pele fica toda a diferença. Então, consumo de água, melhorei muito mesmo. E a minha alimentação. A alimentação chega a dar briga em casa, Joana. Porque assim, você tem filhos? Não tenho. Eu tenho duas crianças, o João Lucas e a Júlia. E assim, eu tenho um pouco de compulsividade. Eu sei disso. É meu filho também. Nós temos TDAH, que é PHDA, né? Que é mais um pouco do que você ser hiperativo e tal. E eu corto, eu não deixo comer nem paçoquinha, nada. E minha esposa ela quer dar. Então fica aquela briga, né? Dá o doce ou não dá o doce? E aí, doutora? Dá o doce ou não dá o doce? Dá um pouquinho de doce só, coitadinho. A mulher sempre vai. Você devia falar agora, não dá o doce, que aí eu mostro a gravação pra ela. Quando ela vai ver a gravação... Então, vou reformular. Não dá o doce. Então, vocês viram, pessoal. A gente nem mudou, nem vai editar. Mas legal. Eu queria que agora você falasse um pouco... Toda vez que eu falo de gestão e marketing pra estética, eu compreendo que essa é uma das maiores dores, tá? Na estética no geral, quando fala de harmonização, e harmonização orofacial também. Por quê? O que eu percebo? Os profissionais, eles se preocupam, os médicos, os dentistas, odontologistas, cirurgião dentista, todos, biomédicos, farmacêuticos, toda a minha grade de alunos. Eles se preocupam muito com a técnica. Então eu vou e estudo isso, eu vou e estudo aquilo. Tudo baseado em técnica, novidade, mas o marketing e a gestão, ela vai ficando de lado. E vai ficando de lado até que possa trazer um problema. Por exemplo, se você precificar errado o seu serviço, a gente falou antes de começar o podcast, né, de precificação. Se você precificar errado o seu serviço, você está fadado ao fracasso. Você está fadado a falir. E muitas vezes eu vejo, a pessoa entra com um preço, ela vê o concorrente e abaixa. Guerra de preços. Sem saber de realidade, sem fazer um cálculo, sem ter uma base, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse diferencial. Na verdade eu sei que é um diferencial, mas eu gostaria que você falasse quando você teve esse insight, quando você percebeu, opa, eu quero sim estudar, ser uma acadêmica, formar opinião, mas eu preciso também estar observando um outro lado. Certo. Eu acho que toda a empresa que funciona só para nós trabalharmos é um autoemprego. Não é uma empresa. Então, no momento em que eu abri a minha empresa, abri o negócio, numa fase inicial realmente eu também estava muito focada em evoluir enquanto profissional. Continuo a estar. No entanto, eu sei que isso não chega, porque eu não quero um autoemprego, eu quero uma empresa. Uau! Então, eu percebi que é muito importante nós darmos o foco à gestão, para começar logo no básico, que é a precificação, em que nós temos que saber quanto é que nós pagamos em tudo.
Porque o que eu vejo os nossos alunos a fazer é, eu tenho uma caixa de ácido hialurónico, então o meu custo é este. Não, o custo não é só este. O custo é o custo da clínica, insumos, insumos, ou então a percentagem que eu estou a dar comissão. À pessoa, exatamente, a comissão que eu estou a pagar à clínica para poder trabalhar ali, é o meu deslocamento até à clínica, é o meu almoço sem nesse dúvida. dia. Sim, tudo tem que entrar na conta para eu saber se realmente eu estou a ganhar dinheiro ou se eu estou a pagar para trabalhar. Em relação à precificação, é só uma pontinha da gestão. Até há pouco tempo, por exemplo, a parte financeira, quem tratava era eu. Agora nós contratamos um serviço externo, que nós estamos em fase de ajustes, que é o BPO, em que eles nos fazem o departamento financeiro da empresa, digamos assim, e vão começar a entregar relatórios, que é para nós também podermos dedicar-nos a outras coisas. Nós temos a Bianca, que é a pessoa que nos ajuda na parte do marketing, a nossa consultora. Nós trocamos muitas ideias, fazemos reuniões semanais para discutir as campanhas, para discutir os próximos passos, fazer um planeamento estratégico. Por acaso temos, acho que é amanhã, uma reunião de planeamento estratégico. Amanhã Bianca, não, para a semana. Próxima semana, Bianca. Próxima semana, Bianca. Bianca, você já tá com planeamento. Nosso planejamento. Sim, tudo bem. Eu estou a aprender a cada dia. Até peguei uma leitura de autores portugueses para ir cada dia entrando mais, né? E aí? Pode continuar, desculpa. Perdão. E nós, por já ter passado por estas dificuldades de ter que descobrir como fazer as coisas, nós tentamos facilitar a vida aos nossos alunos e tentar passar um bocadinho da nossa experiência, como é que eles fazem. No nosso curso nós falamos sobre a precificação, nós tentamos orientar um pouquinho sobre o nosso caminho entre sermos pessoa individual ou pessoa jurídica, no caso empresa. Claro que isso tem que ser, eu digo sempre, tem que ser visto como profissional da área, sim, mas sim. Eu posso contar a minha experiência e o que eu fui aprendendo. Como você começou, processo, né? Exatamente. E eu aprendi muito. Neste momento estou numa mentoria de negócios, tenho aulas de vendas, tenho aulas de marketing, porque apesar de ter a Bianca, também é preciso eu ter o conhecimento para chegar literalmente a CEO. Até falo às vezes para os meus alunos, eu tenho uma assessoria de marketing, sou consultor de marketing, professor de marketing, gestão também. Mas é assim, eu vou contratar uma assessoria e dou na mão dela. Sua, professor? Não. Ué? E se uma hora o meu conhecimento parar? Sei lá, você não sabe? E se eu parar? E se eu paralisar? Quer dizer, você como CEO deve estudar todos os dias, mesmo que você não saiba no detalhe, tá? Mesmo que você saiba superficialmente, mas você tem que saber cobrar pelo menos uma assessoria. Não tô dizendo você, Bianca. Tudo bem que a gente vai anotar aqui, cobrar... Brincadeira. Mas você tem que saber pelo menos para ir dialogando, né? Construindo. Não dá para deixar só terceirizado, né? Não dá só pra... E você faz aula de marketing, aula de vendas? Sim. Ah, que legal. E mentoria de negócios. A mentoria de negócio é mentoria em grupo? Mentoria em grupo, exatamente. Legal, é bom, né? Mentoria em grupo é excelente, porque você pega os insights dos empresários, exatamente. Né? Você pega na fonte do cara que fez e deu certo, do cara que errou, deu errado, né? O cara que errou, não conseguiu e recomeçou ou recomeçou em outro negócio. É extremamente importante. Eu faço parte de alguns grupos também. Hoje mais de lançamentos, de infoprodutores, sim. Mas é muito bom, muito bom. E eu acho que os elementos acabam por também puxar um bocadinho uns pelos outros. Será que eu vou ser a única a não cumprir? Não. Também tem um pouco daquele lance que a gente fala que é subir o nível, né? Subir a régua, né? Por que um faz ou eu não faço? Por que um entrega? É bem legal isso também. Você deve ser competitiva. Sou um bocadinho. Sim. Tá no nome. Certeza. Não é questão de ser... Tem um quê de competição, mas acho que também tem um quê de ambição. Também, mas andam do lado, né? Eu acho que assim, eu sempre fui muito competitivo, desde criança. Mas muito, muito, muito. Eu fui escoteiro.
E dentro do escoteiro eu já competia, gostava de ganhar, vai ter um acampamento tal, eu queria ganhar aquilo, eu queria levar a bandeira para casa. Mas e aí, em certo momento na vida, eu comecei a perceber que a competição, ela fica mais bonita se você compete com você mesmo. Tipo assim, eu era aquilo e hoje eu me tornei isso. E cada dia eu estou me tornando melhor. É uma virada de chave, né? É uma virada de chave. Às vezes não é fácil, né? A gente tem a mania, o ser humano tem a mania de sempre olhar o fora, né? E quando a gente passa a olhar dentro, vai melhorando, a gente vai evoluindo. E quando tem ambição, melhor ainda, né? É verdade. Que a ambição, ela nos movimenta, né? Poxa, mas que legal, cara. Eu sabia que a gente ia dar um baita bate-papo. A clínica tem há quantos anos? A clínica, onde ela existe agora, está há 2 anos. Mais ou menos. Abrimos em março de 2020, em plena pandemia. Uau! Já estava acontecendo a pandemia? Já estava a acontecer. Já estava a acontecer a pandemia. Nós íamos iniciar o projeto em 2019. Decidimos um local, íamos assinar o contrato e começou a pandemia. Ai, meu Deus. Então, depois com o tempo... Desculpa, não foi março de 2020, começou em março de 2021, onde está, há 2 anos. Mas tinha a clínica antes? Tinha eu vou contar então se calhar um bocadinho como é que eu comecei. Bora, será assim, ótimo. Assim consigo explicar o processo Perfeito. todo. Eu comecei, fiz a formação, foi um bocadinho por incentivo da minha mãe e depois tomei o gosto à área, porque acho que realmente é uma área super gratificante naquilo que nós conseguimos entregar e nas mudanças que nós conseguimos ver com coisas simples às vezes. E eu comecei, comprei uns produtos, entrei em contacto com uma clínica para me alugarem um espaço e fui através do Instagram produzindo algum conteúdo e tentando fazer captação de pacientes. Produzindo conteúdo para o seu Instagram, para levar pacientes para a clínica. Exatamente. Com o tempo fui crescendo, a procura pelos meus tratamentos começou a aumentar, então eu comecei a deixar um bocadinho a parte da dentária e passar um bocadinho mais para a parte da harmonização. E com o tempo foi então você começou na parte dentária. Eu comecei na parte dentária. Eu fazia cirurgia. Aí o próprio paciente foi procurando a harmonização? Exato. Não o paciente da dentária. Era pacientes que eu captava através do Instagram e que agendava depois. Nem era... A clínica onde eu trabalhava de dentária até era em Espanha. Eu fazia a viagem todo fim de semana para vir cá fazer a parte da harmonização. Uau! Até que a demanda ficou alta, a procura ficou alta e eu deixei Espanha, arranjei outro trabalho aqui em Portugal e como o meu objetivo sempre foi ter o meu próprio negócio, depois lutei por isso e cá estamos. Nossa, olha que legal, gente. A gente quando olha, principalmente olha ali no Instagram, a gente só vê o finalzinho, né? Não vê lá atrás como foi, o início de tudo, né? Então, começou pela parte de odontologia mesmo e aí foi evoluindo para a parte de harmonização orofacial. E todos esses pacientes, quando você iniciou, essa é uma dúvida que eu tenho bem interessante. Quando você começou a trazer os pacientes para a harmonização orofacial, começou a subir a demanda, isso foi através de conteúdo produzido, só conteúdo, ou conteúdo mais distribuição mais outros canais? Você consegue me falar isso? Numa fase inicial era tudo pelo Instagram, Facebook, se bem que o Facebook nunca resultou muito bem para mim. Acho que o meu público não está tanto no Facebook, apesar de ter pessoas mais velhas. E depois começou a ser indicação. A indicação é sem fim, né? É. E o paciente de indicação, acredito que seja um dos melhores, né? Porque ele vem mais preparado para compra, até a expectativa dele já vem mais equalizada, porque ele já passou por um paciente ativo, né? Um paciente que já compra, ele falou, olha, talvez isso dá, aquilo não dá. O próprio amigo, né, que indicou, dá aquela equalizada na expectativa, né? Já dei, vou levar a minha amiga que ela tem que fazer Botox. E se formos falar numa perspectiva de negócio, um paciente de indicação é grátis. Sim, você não paga a captação, Exatamente. cara, é um golaço. E isso que eu ia te perguntar, quando eu falo de distribuição, você anunciava também? Anunciava. Então tinha os anúncios,
Tinha a sua produção e você anunciava em Instagram, às vezes no Facebook, mas sentia que quem trazia mais era no Instagram. Eu comecei com anúncios de 30 euros no Instagram, feitos por mim, publicações feitas por mim. No botãozinho ali, pum, apertei o mais botão. Mais mensagens. Tá vendo, galera? Tá vendo? 30 euros por mês? 30 euros. Até acabar, tipo assim. Exatamente. Colocava... Tinha alguns contactos, um paciente já pagava os Tá vendo? euros. Precisa a experiência de, tem que vir alguém lá, um guru de marketing. Não, cara, é o dia a dia, né? Às vezes, o que eu sinto muito nesse... Só abrir um gancho pra você continuar. O que eu sinto muito, a falta de maturidade, é assim, ó. A profissional, ela quer... Seja estética, harmonização orofacial, tá? Ela até já está preparada para ter uma assessoria. Ela já até está preparada para produzir os conteúdos, mas ela ainda não está preparada para investir nos anúncios. E você depender só do conteúdo orgânico, cara, é complicado, né? Você sentiu isso nessa... eu fazia o orgânico, passei a investir os 30 euros. Sente aquela... Sinto muito. E uma coisa que eu aprendi recentemente foi que no Instagram, se não pagas ao Instagram, então o produto és tu. Então, se nós queremos que o nosso conteúdo seja distribuído às pessoas que são realmente o nosso público-alvo, nós temos que pagar para os anúncios chegarem lá. Porque senão o Instagram vai distribuir às pessoas que mais acompanham o nosso conteúdo e, por vezes, as pessoas que mais acompanham o nosso conteúdo não são os nossos clientes. São pessoas que estão mais tempo no Instagram, que têm mais tempo livre, então se calhar não têm tanta... Pelo menos no meu negócio, é isso mesmo. Não tem tanta disponibilidade financeira para fazer os tratamentos. E outra, quando tem essa visão que eu acho muito boa, que é a pessoa que está ali, né, não tem condição, não consegue fazer investimento, mas também tem as pessoas da nossa vida. Aí é tio, tia, papagaio, periquito, não são consumidores. Como esse público, sei lá, família... ele se envolve com as nossas postagens, sempre vai aparecer para ele as nossas postagens, a orgânica. Mas eles não vão comprar. Eles não vão comprar, né? Não é o nosso público, não é o nosso... Pode até ser que algum tio, mas compra uma vez ou outra, né? E outra, você não fala de postagem orgânica, você não consegue escalar, ter uma agenda, até você que depois a gente vai falar das formações, né? Então, pessoal, aqui ó, até abrindo um parênteses... para vocês entenderem a importância da distribuição de conteúdo, né? Vocês que são meus alunos, vocês que me acompanham, eu falo toda hora disso. Porque monta-se uma estrutura, eu tenho um site, eu tenho uma página muito bonita, um Insta, um Face, eu tô no TikTok, tenho o YouTube, tá, clínica maravilhosa, e agora? Você precisa de paciente. Certo. Como você vai ter paciente? Investindo nas redes sociais. Como você vai investir na rede social? Você tem que pagar anúncio, cara. Você tem que investir em anúncio. Então, é até uma dúvida que eu tenho, vou te perguntar. No Brasil, eu sinto muito esse fluxo. No Brasil tem muita indústria de cosmético, é muito forte isso, indústria de equipamento. Então, a profissional ela vai para uma feira, ela racha de gastar. Mas ela racha de gastar. Gasta tudo o que tem e muitas vezes o que não tem. E quando ela volta para a clínica, ela tem cheio de equipamento, mas não tem paciente, acabou o dinheiro. Eu vejo muito isso acontecer. Pô, mas você foi lá, gastou 100 mil reais em uma feira, comprou cosmético, comprou equipamento, mas agora você não tem grana para fazer o anúncio. E infelizmente o que vai trazer paciente é o anúncio, é a sua distribuição. Como você vê isso aqui em Portugal? Eu tenho feito alguns diagnósticos. Eu tenho sentido uma diferença, mas eu queria ouvir de você. Na verdade, eu sinto também um pouco essa resistência ao Instagram, resistência ao anúncio, porque eu preciso de alguém profissional para fazer a minha página e vamos ser realistas, na fase inicial não há investimento para nós pagarmos alguém para nos fazer as coisas. E começa com... Houve muitas publicações que eu já apaguei do meu Insta, porque realmente estava uma porcaria comparada com as de hoje. Os atuais. Mas é assim, uma pessoa começa e
vai ficando melhor, o vídeo começa uma porcaria e depois vai começando a ficar melhor, e hoje em dia já sinto que tenho mais... Não estou no meu ponto, no ponto que eu quero estar, a nível de comunicação e à vontade na frente das câmaras, mas sinto que já fiz uma grande evolução. Eu vi os seus vídeos, eu gostei bastante. Não parece que você tá nem um pouco nervosa, nada disso. Mas esse ambiente é mais gostoso, né? Porque quando você tem que gravar... oi pessoal, tudo bem? Tô aqui pra falar do conteúdo tal. Isso dá uma enroscada, né? Você tá sozinho ali, nossa... Mas faz parte, né? Faz parte. É uma das coisas que eu tenho feito muito, até pensando nessa produção de conteúdo, e indico as minhas clientes e alunos a fazerem. Filmando, né, a jornada do dia. Então, por exemplo, você tem um paciente pela manhã. Dependendo do que for aquele paciente, você, enquanto estiver com ele, bota ali e te grava. Porque com o paciente, você vai estar no flow, né? Vai estar no seu melhor momento explicando para uma pessoa que você tá ali acostumado a fazer. E tentar captar aquele conteúdo. Uma das coisas que funcionam bem. E também os takes, né? Por exemplo, daqui a gente vai fazer bastante material para usar aí nas redes. Porque também, além da dificuldade de falar para uma câmera, também tem o tempo, né? Sim. Que tem que parar, projetar o conteúdo, fazer. É verdade. Mas uma das coisas que eu percebo é que a profissional, ela gasta tudo. E aqui em Portugal eu sinto, sim, essa um pouco de não talvez aversão, mas ainda engatinhando, aparecer nas redes sociais, eu vejo muito isso. Mas muitas vezes elas não estão presentes porque não querem se expor, mas o investimento, talvez para fazer um anúncio, elas têm. Já eu vejo isso um pouco diferente no Brasil. Elas até aparecem, elas já estão mais habituadas, mas já gastaram tudo montando clínica. Isso você vê aqui também. Eu tô certo nesse raciocínio em que aqui não existe tanta compulsão por compra, por cosmético, ou eu fiz um diagnóstico incorreto? Então, eu acho que existe sim o investimento, mas um bocadinho mais ponderado. Pelo menos eu acho que os portugueses são um pouquinho mais ponderados nesse aspecto. Eu pelo menos sou. Então, é para gastar, sim, vamos gastar, mas primeiro temos que ver se aquilo efetivamente nos vai trazer o retorno esperado, quanto tempo é que ele vai demorar a pagar-se. Tá vendo? Eu fiz essa mesma pergunta para mais de 10 esteticistas, médicas, 2, 3, profissionais que atuam na saúde, por exemplo, estética mais, né? Micropigmentadoras, e a resposta sempre foi nessa linha de raciocínio. Aqui. Para eu fazer o investimento, eu tenho que observar, fazer conta e saber quanto isso vai me retornar. Já quando eu falo existem, tá, pessoal? Não vão ficar bravos comigo, tá? É importante vocês saberem que o nosso conceito aqui é falado pelo mundo. Então, essa é uma diferença que nós sentimos. Claro que tem muitas brasileiras que sim, vão na feira, olham lá, depois voltam, fazem conta. Beleza, vou comprar, não vou. Mas a maioria acaba entrando nesse fluxo de eu compro mesmo, tá em promoção. Porque, cara, a indústria é muito forte no Brasil. E aqui o que eu vi, as feiras são diferentes, são menores, e eu não vejo aquela loucura por compra. Você já foi numa feira brasileira? Nunca fui, e também não fui em nenhuma portuguesa. Não? Não, eu fui congressos no Mónaco e em Paris, que são Uau. os dois maiores. Você vai contar pra gente. Os dois maiores congressos de medicina estética da Europa. Uau! Quem sabe logo não dou um pulo, hein? Poxa, que legal. Aqui eu fui nas feiras tradicionais, né? E no Brasil, cara, você não passa na porta dos stands das marcas famosas, né? Das marcas, principalmente dermocosmético, né? Você não consegue, é lotada, a gente comprando. E aqui já é mais uma coisa bem tranquila. Tem algumas pessoas comprando sim, mas não é aquele alvoroço. Até o número de pessoas é diferente, a gente sabe disso, né? Mas eu logo já senti essa diferença. Mas lá é um alvoroço igual, nesses congressos. Por acaso no Mónaco nem tanto, mas em Paris é um alvoroço. De compra, você fala? Acho que também, de gente nos stands. Tem muitos brasileiros em Paris, sim. Que legal. Tem muito médico brasileiro, é muito legal. Legal, bom saber, pra gente, quem sabe uma hora, eu dou um pulo.
Não, com certeza. Bom, falamos da carreira, falamos da clínica, vamos falar um pouquinho da escola, vamos falar da Academy. Exatamente. A Supernova Academy. Como é que surgiu isso? Você é formadora, vou dar aulas. Me conta como é que apareceu, como que veio esse insight. O facto de eu começar a ser formadora veio por uma parceria que eu tinha com uma escola no Brasil. Depois veio a pandemia, acabou a parceria porque também nunca mais vieram cá e foi algo que foi gratificante para mim. Então eu pensei, bem, vamos organizar um projeto. Eu organizei com a minha sócia, no caso, e começamos em 2020 e conseguimos, com as formações, angariar fundos para abrir a nossa clínica. Que legal, né? E esse pensamento de ter novos negócios, subnegócios, que às vezes nem viram sub, né? Dentro do negócio principal. Então eu tenho a clínica, mas eu posso ter uma formação, eu posso ser formadora, aí eu posso ser infoprodutora, eu também posso fazer consultoria. Esse é o pensamento próspero, né? Quanto mais negócios dentro de um negócio principal, mais eu consigo prosperar e evoluir. Você vê que interessante? As formações trouxeram o retorno financeiro para você investir na clínica. Exatamente. Puxa, que show de bola, excelente. Tem ideia de quantos alunos já passaram por você? Pelo menos 100. 100 alunos? Uau, é pouco tempo. Sim, nós fazemos turmas pequenas. Nós fazemos turmas de 6, 8 alunos. Agora, em 2023, vamos abrir para 16. No entanto, as turmas práticas vão continuar a ser reduzidas para eles conseguirem praticar muito, porque nós vemos que é uma grande lacuna é a parte prática das formações. E há uma coisa que nós fizemos um inquérito na última turma que tivemos e 80% dos alunos que estavam na turma eram por indicação. Então nós temos uma componente de indicação muito forte. Nós investimos sim em anúncios, mas a nossa maior fonte de alunos é... Indicação? É indicação. Interessante, né? É para se pensar. Eu acredito muito no cliente da base, eu acredito muito no aluno, né? Na recompra desse aluno, mas eu sou um cara que gosta muito de ter novos. Você entende? Não que eu vá abandonar os antigos, não é isso. Mas eu tenho uma cabeça de, tem que ter captação de lead toda hora. E você vê, através das indicações, eu tratando bem o aluno atual, ele me traz outros alunos. Exatamente. Para se pensar, né? Um dos professores que a gente trabalha, ele é especialista em cosmetologia e microagulhamento. Ele é infoprodutor, né? Tem cursos presenciais, mas hoje ele está mais focado no infoproduto. Ele é um monstro, ele é muito, muito bom. E eu vejo que o fluxo de vendas dele é assim. A aluna que indica, por exemplo, primeiro lançamento, eu vou dar um exemplo, vendeu 200 cursos. No segundo lançamento, vende 200 mais 100. No terceiro lançamento, vende 300 mais 100. Por quê? O aluno que compra, continua comprando. Porque ele é muito bom no que faz. Isso é difícil, né? Certo. É difícil, se eu pegar assim hoje, todos os infoprodutores, todos os professores que a gente trabalha, um ou outro até conseguem fazer igual a esse que eu estou dando de exemplo, mas a maioria, o aluno acaba optando por, vou fazer outra técnica, vou escolher outro professor, né? Não só porque não gosta, mas porque quer novidade. Sim, e faz sentido nesta área também. Faz sentido, mas nesse ponto eu consigo ver a fidelização desse aluno. Fala, cara, o que você lançar eu compro, porque você é bom demais. Aí recentemente a gente lançou um diácono, também foi um baita sucesso. Porque mesmo sem tráfego, esse é o ponto. Vendemos sem tráfego, porque a base de alunos dele é muito grande. A gente pega a base dele, faz um disparo de e-mail. Até rola um tráfego, né? Não é captação, mas deixa lá pelo menos um vídeo view, alguma coisinha pra galera ver que tá acontecendo algo, né? Mas esse paciente, esse cliente, esse aluno acaba retornando
mesmo sem fazer aquele lançamento, né? Exatamente. Isso é Até muito porque o custo de um novo aluno ou de um novo cliente é muito maior do que o custo de uma recompra ou de uma indicação. Sem dúvida. Então, se falarmos a nível de negócio, nós vamos ganhar pouco com a primeira compra, vamos ganhar mais numa segunda e vamos ganhar mais ainda numa indicação. Se a gente falar exatamente isso, quando a gente fala em termos de negócio, o mundo ideal é que a primeira compra o cara se pague e depois a gente vai ganhando no LTV. É exatamente o que você falou, exatamente. É a vida útil, né? Lifetime value. Pessoal, vocês se ligam, né? Se for meu aluno não se ligar... Quantas vezes o cliente compra, quanto é que o cliente compra e a recorrência da compra. Recorrência, galera. O diferencial é recorrência. Vender uma vez... E você sabe que isso aí muitos não entendem. Sei lá, distribuímos uma captação para uma formação. Aí essa formação teve... Vou dar um exemplo aqui. Investiu 500 euros e lucrou 1.000 euros, certo? Fala que é ruim. Vamos lá. Se você investiu 500 e lucrou 1.000, você já teve retorno sobre investimento. Basicamente, no primeiro. E a vida desse cliente ou desse paciente contigo? Quer dizer, não é que foi ruim. Pode ser melhor? Pode ser melhor. Tudo bem, 500, eu exagerei um pouco, 500 euros para vir 1.000, né? Mas o que as pessoas têm que entender? Exatamente esse lance. Ganhar dinheiro está na recorrência, não na primeira compra. Certo. Então, muitas vezes você se dispõe ali de uma grana, investe nesse interessado, nesse lead, talvez até empate. Por exemplo, os nossos anúncios, eu fico feliz pra caramba quando empata. Os meus anúncios como empresa. Porque se empatou, empatei esse mês, daqui a pouco todo mundo tá comprando, porque eu vou nutrir esse lead. Quando comprar, vai comprar todo mundo junto. Sim, pode não comprar agora. Aos pouquinhos. Sim, ele vai sendo nutrido, né? Uma primeira compra é cara mesmo. E isso não tem jeito. Por isso é que tem que haver a tal recorrência. Eu tenho uma planilha, chama-me doida das planilhas, porque eu tenho uma planilha para tudo. Eu tenho uma planilha em que tenho literalmente todos os meus pacientes particulares, ou seja, os meus pacientes da clínica, e que tenho todo classificado por a última vez que ele foi, quantas vezes é que ele já comprou, qual foi o valor total que ele já comprou. E está sublinhado a verde, caso tenha vindo recentemente, amarelo, caso já esteja na altura de regressar, e a vermelho, que são pacientes a recuperar. Que as minhas coordenadoras não estejam assistindo, porque senão eu não vou ter mais aula para dar. Porque, tem um cohort, tá separado, né? Você fez a separação. Isso é importantíssimo. Cara, eu falo muito disso e é difícil pra caramba botar na cabeça da mulherada. Pra separar a sua base, cara, você tem que separar a tua base, você tem que saber quem compra mais ou menos, quem compra às vezes, quem compra quando tá com dor e quem você fez orçamento. Básico. E depois você vem ali por talvez ticket médio, né, certo. O quanto de compra. Deu aula aqui, hein, pra galera. Fazer a curva ABC desses clientes, né, mas na planilha é difícil, você deve ser boa de Excel. Sou boa de Excel. Muito boa. Eu imaginei. Porque é difícil você ter tantas informações dentro de uma planilha para fazer a leitura desses dados, né? Dentro de um software fica mais fácil, né? Fica. Mas eu ainda não consegui encontrar o CRM ideal para mim. Uau! Eu vou te indicar algumas coisas para você avaliar, tá? Boa, perfeito. Até porque você é formadora, quem sabe você não gosta de alguns e depois passa a indicar, né? Certo. Sim, que é importantíssimo. Importantíssimo. Eu uso alguns, mas eu uso agora mais para marketing. Eu uso não vou falar não, porque vocês não me pagam. Se eu falar eu vou... Mas é bom. Faz toda a parte de marketing. Tem também a parte de CRM, cadastro, emitir nota, fatura, tudo. Mas o mais legal é a parte de marketing, porque as campanhas, não sei se você já usou alguma coisa assim. Nós usamos o macaquinho, o MailChimp. Como que é? O MailChimp. Mas é um sistema português? Não, o MailChimp é... Eu não sei qual é a origem do MailChimp, mas é um... MailChimp? É para campanhas, MailChimp. Para campanhas de marketing? Campanhas de marketing, exatamente. E o que você faz? Não sou eu que faço. Tá, mas o que é feito lá dentro? Disparar e-mails, automatizações. Legal. Por exemplo, assim, um exemplo básico. Disparar e-mail no aniversário,
está conectado com o site, por exemplo, a pessoa faz a inscrição, o MailChimp dispara o e-mail a agradecer a inscrição. Temos algumas comunicações de nutrição, e-mails de nutrição para tanto alunos como pacientes. E ele envolve e-mail com WhatsApp também ou não? E-mail com WhatsApp? Por exemplo, cadastrou no site, vai receber um e-mail. Olá, João, seja bem-vindo, próxima formação, parará. Já consigo configurar para receber um WhatsApp também junto? Não sei, por acaso, vou escrever anota, aqui, anota. Bianca, vamos ver se eu arrumei trampo pra Bianca agora. Um dos nossos... Eu uso uma plataforma parecida e o que a gente faz? Essa automação de e-mail, ela recebeu um e-mail, eu posso avisá-la, acabei de disparar um e-mail, professor João Miele, ou se for da Tecnoderm, que é minha empresa, a gente acabou de disparar um e-mail para você com uma informação importante, pum, no WhatsApp dela. Ou eu consigo fazer de várias formas, eu também consigo, se ela clicar no botão de WhatsApp, ela abriu o e-mail, e ela clicou ali na recompensa, ela deu uma planilha, deu uma aula, ela clicou, eu aviso, você clicou na planilha, já baixou o link, eu reforço aquela informação. E o legal, porque ela vai buscar o e-mail, certo? Ela já sabe que vai ter um e-mail, então ela já abre, a gente não vai mais pro spam, ela abriu aquele e-mail, o servidor vai entender que é um e-mail importante. Certo. E eu também consigo a abertura do WhatsApp, porque senão eu não consigo fazer uma lista de transmissão no futuro, senão eu não consigo trazer lá para um grupo. Até mesmo uma primeira mensagem vai aparecer lá para ela, não é um spam. Ela recebendo aqui, sabendo que tem um e-mail, a probabilidade dela clicar é muito maior. Certo. É louco, né? É muito legal, né? E isso foi um ponto importante, é que depois o e-mail já não vai mais para o spam porque ela abriu. Porque ela abriu. Aí, galera, show de bola, hein? Eu imaginei que o nosso bate-papo ia ser bem nível alto, assim. Uma outra coisa que eu queria que você me contasse. Quando a gente fala de estética pelo mundo, né? Uma curiosidade que sempre minhas alunas me perguntam, a galera me pergunta, até a família, né? Quem tá envolvido com a estética. João, o que é estética, a harmonização orofacial no Brasil? O que é em Portugal? E o que é em demais países? E eu queria que, a gente já falou um pouquinho, eu entendi muito bem o seu conceito, gostei bastante, eu queria que você trouxesse isso agora pra gente trocar ideia, pra galera ouvir isso, que eu acho que é uma das coisas mais importantes a nível técnico, né? Lembrando, eu não sou um professor de técnica, eu sou um professor de gestão e marketing, mas eu quero levar esse conhecimento pra galera que vai assistir. Então, a nível de diferenças em relação ao mundo, primeiro é importante referir que o termo harmonização orofacial veio do Brasil. Começou no Brasil como algo dos médicos dentistas, ou cirurgiões dentistas, no caso, que engloba os procedimentos que são realizados na face de forma a equilibrar ou tratar envelhecimento ou prevenir envelhecimento, e isso aí no termo global, digamos assim. A nível do que é as diferenças a nível de ensino, eu acho que o Brasil está um bocadinho à frente nesse aspecto, pelo nível, claro que não podemos generalizar. Sim, não é? Tudo bem. Mas eles realmente trazem um nível alto de conhecimento e de aula e tenho por exemplo um dermatologista que eu gosto muito, que é o André Brás, que para mim é uma referência, no caso, na dermatologia, mas eu consigo trazer esse tipo de tratamentos e ele é autor de livros, então eu gosto bastante dele pela cientificidade das aulas que ele dá e dos conteúdos que ele traz, que para mim é uma coisa muito importante. A nível de diferenças, a nível de técnicas, eu acho que vai um bocadinho... nós vamos um bocadinho todos ao mesmo encontro, porque se nós nos formos basear na literatura científica, que é o que devemos fazer, nós vamos todos ler pelo mesmo sítio. Se me baseio na literatura científica, a gente vai chegar no mesmo... Exatamente. Então, mesmo quando falamos de Brasil, Portugal, Estados Unidos, Espanha, se basear na cientificidade, a condução é para o mesmo lugar. Exatamente. Para o mesmo sítio. É isso mesmo. Legal. Pode haver uma variação de uma técnica ou outra, mas isso também parte um pouquinho do paciente e do que o paciente precisa, e nós adaptamos as várias técnicas que existem
ao caso que nós temos à frente. Mas se nós nos basearmos na literatura, vamos todos dar ao mesmo sítio. Que legal, cara. Eu descobri, olha, essa é uma falha talvez minha, no podcast, que a harmonização orofacial, o termo harmonização orofacial veio do Brasil. Eu não sabia, confesso que eu não sabia. E eu já dei aula para harmonização, eu já dei uma aula na FACOP umas 2, 3 vezes, e tem uma aula da FACOP, mas é para injetáveis, é para esteticistas, que eu dou todo ano, na verdade é aula gravada, né? Então deu turma, eles liberam minhas aulas. Eu não sabia disso, é bem interessante, né? Será que a galera do Brasil sabe disso? Com certeza. Os que trabalham com harmonização sabem, os outros não sei. Então me respondem aqui, ó, se você trabalha com harmonização, deixa no comentário, mesmo se for take, né, deixa aqui no comentário, ou se for o podcast inteiro, pra gente saber, pra eu diagnosticar. Mas acho que a galera que trabalha, quem faz harmonização já com certeza sabe, né? Certo. Muito bem. Acho que a gente pode agora falar um pouquinho de ativo, né? Uma das coisas que a galera me pergunta muito, João, qual que é a diferença aí? Tem ativo? O que pode? Vou te falar exatamente como eu escuto, tá? O produto daí é melhor que o produto daqui? Ou o produto daí ele tem mais eficiência e eficácia que o produto daqui? E assim por diante. Acho que é uma dúvida que elas têm, quem nunca conseguiu vir para cá, entender. Então eu queria que você falasse um pouquinho, você tem experiência, já esteve no Brasil, né, atua aqui, já esteve em outros países, Estados Unidos, Espanha, Paris, né? Gente, é muita coisa, né? São muitos países, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que é uma das coisas que o público de estética vai gostar muito de saber. Em relação a diferenças entre produtos, por exemplo, se compararmos Portugal e Brasil, nós temos vários produtos. Podemos entrar na toxina botulínica do Botox, em que nós temos Botox em Portugal e tem um Botox no Brasil. Portanto, à partida, os dois produtos têm a mesma eficácia, a mesma eficiência e são trabalhados da mesma forma. Temos o Dysport também cá, que também existe no Brasil, portanto, existem muitos produtos que são, quase todos até, que são, existem cá e existem no Brasil. São a mesma marca, tá, beleza. Exatamente. Agora, recentemente, chegou aqui a Portugal o Mayskin, que é o peptídeo botulínico, que é microagulhamento, é um princípio ativo de microagulhamento, que é derivado da toxina botulínica, mas com aplicação intradérmica, no caso. Estou em fase de testes com ele. Você me falou, mas esse não é para aplicação... Não é no músculo, é dermo, é na pele. Perfeito, para fazer o microagulhamento. Exatamente. Com efeito Botox. Exatamente. Atua mais nas linhas finas, clareia um pouquinho a pele, dá um bocadinho mais de luminosidade, mas eu acho que principalmente seria mesmo aquelas linhas finas, que por exemplo aqui na região do olho por vezes é mais complicado atuar com a toxina, então acho que vai agregar na clínica. Show, legal. Fiquei até curioso, seria uma pergunta muito discreta, mas você já fez... Não vou perguntar, né? Posso perguntar? Claro, gente, sim. Eu fiquei curioso pra caramba. Fez muito? Fez? Não fiz muitos, mas fiz. Eu faço toxina regularmente. Normal. Faço preenchimentos nesta região. Tá. Ano e meio, mais ou menos. A cada ano e meio. O preenchimento aqui é ácido hialurônico. Exatamente, ácido hialurônico. Porquê? Porque eu tendencialmente tenho um bocadinho de olheiras. Só que às vezes acordo com os olhos inchados, então não é tão adequado fazer o preenchimento de olheiras e eu preencho aqui. Até porque é uma das primeiras regiões que nós vamos perdendo gordura e que se nota mais o envelhecimento. Já fiz também uma vez um bocadinho na mandíbula e aqui nesta região da lateral do queixo, que como eu te falei há pouquinho. Mas é pouca quantidade para ter um resultado eficaz. Nas olheiras eu tenho vontade também. Nossa, tem dia que o curso que tá muito fundo. Mas agora não tá. Pai, não tá, obrigado. Esqueci o nome do ator. Até vocês brincaram, né, do podcast, que ele falou do Brad Pitt. Sim. Nossa, a hora que você falou, o Brad Pitt perdeu, né? Deu uma moral pra ele, né?
Agora, do menino que tava com o rosto... A hora que você falou do rosto feminino, poxa, ele ficou vermelho, tadinho. Porque o que estava aqui, né? Esqueci os nomes. O Alexandre, ele é desenrolado, né? Ele se vira. Então, o que falou, ele nem que foi pra ele sair correndo e voltar, né? Ele é muito é dele. O Stefano. O Stefano, desculpa. Tava aqui aprendendo. O Stefano é desenrolado. Ele é muito desenrolado. Agora, o Alexandre, tadinho. Só que ele tem um pensamento também muito importante pro quadro, né? Aí a hora que você falou que ele tava com o rosto feminino, nossa, ele ficou vermelho. Você percebeu na hora? Eu percebi. Nossa, cara. Mas eu tava só a brincar com ele. Eu não sabia o que fazer. Aí eu chamei todo mundo de casa. Gente, vem cá. Aí voltei aqui, ó. Olha só. Ela fala que ele tem o rosto feminino. Olha a cara dele. Não, foi muito bom. Mas foi só uma brincadeira, não tem mesmo. Uma vez... Nossa, eu tô ao vivo no Instagram. Uma vez, eu comecei trabalhando com 18 anos. Eu era vendedor de loja de shopping, né? E comecei numa operadora de celular. E nela fui fazendo a minha carreira até entrar na multinacional. Que foi o último cargo meu. O último emprego meu como... trabalhando para terceiro. O último emprego meu, depois eu passei a empreender. E aí uma vez, uma cliente na loja, eu tinha 19 anos, ela entrou e falou assim, eu sempre tive a cicatriz, né? Ela falou assim, e no começo eu ficava encanado, porque eu era muito jovem, né? Eu ficava preocupado, eu até tentei fazer uma cirurgia, fiz microagulhamento, e eu era um pouco encanado, sabe? Ela entrou na loja, foi bom pra mim. Ela falou assim, mas você é tão bonito, pra mim você... Minha esposa veste isso aqui, mas olha, você sabe dessa história, hein, Josi? Lá atrás, hein, eu tinha 19 anos. Ela falou assim pra mim, você é tão bonito, você é um... Como é que é o nome do ator? Vocês até falaram aqui. Missão Impossível. O Tom Cruise. Você é o Tom Cruise com defeitinho. Tom Cruise com defeitinho. Não vai dar risada não, viu? Tom Cruise com defeitinho é ótimo. Foi boa, porque ela eliminou aquela crença que eu achava que o nariz, que a minha cicatriz... Eu tirei aquilo, mas ela falou, acho que... Completamente viajando, né? Porque eu sou bem mais bonito que o Tom Cruise, né? Muito mais. Muito obrigado, isso aí, dá moral. Mais. Isso aí, gente. Dá os likes aí. Quem estiver assistindo, fala João. A galerinha tá aqui comigo, ó. A Milena tá aqui, harmonização. Beleza, legal, gente. Foi um prazer receber você. O nosso bate-papo rendeu demais. Desde quando o pessoal te indicou pra gente conversar, eu fui pras pesquisas e eu imaginei que seria um bate-papo bem saudável, bem interessante, né? Pra levar como conteúdo isso pra galera. Então eu quero te agradecer realmente por estar aqui comigo, por confiar no meu trabalho, né? A galera aqui do estúdio também, muito obrigado a todos vocês, tá? Mariana, Elder, falei certo? Sim. Muito bem, vai que eu erro, né? Sempre me receberam bem aqui desde o início, lá atrás, então agora esse momento eu dou agradecimento pra gente ir para o nosso final. Falamos de ativo, falamos de técnica, falamos de gestão, indicadores, falamos de pertencimento, né? Pirâmide de Maslow entrou um pouquinho, até vi aqui atrás, né, nos nossos... Ué, cara, mas igualzinho aqui da minha aula. Bem legal. Agora, quando a gente começou a conversar, você me falou do artigo. Cadê ele? Está no último, acho que está atrás da pila. Exatamente. E eu gostei muito, eu acho que esse embasamento científico é o que é a evolução da estética, a evolução da medicina, é esse o caminho, o embasamento científico. Até que um dos pontos que você citou, que eu achei extraordinário, se buscarmos a cientificidade, vamos terminar no mesmo lugar. Seja Brasil, Portugal, Espanha, Estados Unidos. E, cara, até arrepia. É bem legal isso, né? Porque, às vezes, a pessoa tá lá no Brasil, ela fala, eu tô no fim do mundo, tudo bem que veio de lá, as técnicas estão lá, mas ela fala, não, mas eu queria saber, tá aí, ó. Você vai... A cientificidade leva pro mesmo caminho, né? Exatamente. E aí, falando de cientificidade, eu queria que você falasse desse artigo que você trouxe pra gente, eu achei bem legal. Queria que você falasse pra galera um pouquinho do artigo. Então, este artigo, eu estava a pesquisar um bocadinho sobre tratamentos em pacientes oncológicos, porque por vezes existem alguns pacientes que nos procuram precisamente por isso, para se sentirem um bocadinho melhor. E eu achei super interessante esta frase que eles dizem no artigo, que é estimular uma autoimagem positiva para o paciente
sem dúvida tem um impacto benéfico na autoestima, saúde mental e relações interpessoais, melhorando a resposta a qualquer tratamento e até o prognóstico do tratamento. Se ele está bem consigo mesmo, com a sua autoestima, ele responde ao tratamento de oncologia. Responde melhor. Ele responde melhor. Exatamente, porque está mais que provado cientificamente que o nosso estado mental, a maneira como nós estamos perante nós e o mundo, interfere em todos os nossos sistemas, em todo o nosso organismo. Eu percebo muito isso no dia a dia. Você tem um dia que a sua energia está alta, você está próspero, você tem um sentimento próspero e acredita nisso, tudo dá certo. O inverso também. Ah, cara, não dá certo, deu errado, vai dar errado. Vai dar errado. E por mais que a vida te pregue algumas peças, né? Porque você tem um pensamento próspero e ter energia, quando tudo dá certo é fácil. É mais fácil. Agora, quando não tá dando certo, já te cobra um preço mais alto, né? E é nesse momento que a gente tem que firmar o pensamento e sempre acreditar que tudo vai dar certo. Pra chegar aqui, né, só abrir um parênteses e a gente volta pra lá. Pra chegar aqui, eu tinha programado, ia vir de autocarro, depois ia pegar um Uber e tal. E já meu autocarro atrasou. E puta, cara, eu podia entrar muito assim num lance de não é pra ir, eu vou ligar pro Helder, peço desculpa pra Joana. Nem passou isso pela minha cabeça. Jamais vai passar pela minha cabeça. Porque eu tenho um padrão mental de que se algo... Esse é um padrão mental que eu tenho já há muitos anos. Se algo traz alguma dificuldade, seja qual ela for, é porque tem que acontecer. Tem que acontecer. Eu preciso persistir nisso, porque é ali que as coisas vão trazer resultado, né? Então é bem interessante o paciente se sentir bem para ele responder melhor ao tratamento, né? E neste caso está a falar sobre o paciente oncológico, mas nós conseguimos transpor esta informação 100% à nossa realidade enquanto pessoas saudáveis, em que nós vamos nos sentir melhor connosco, portanto mais confiantes, vamos ter uma melhor relação com os nossos amigos, melhor relação com o nosso cônjuge, vamos ter uma melhor relação com os nossos colegas de trabalho. Existem estudos que dizem que pessoas mais confiantes ganham mais, pessoas bonitas ganham mais. Mas isto é verdade. Conseguem mais o trabalho que querem, conseguem atingir melhor os seus objetivos, e eu acho que isso parte tudo pela nossa cabeça, com uma forma como nós encaramos o mundo, e é exatamente aquilo que tu disseste, deu errado aqui, não tem problema, nós vamos fazer outra coisa e essa vai dar certo. E se não der essa, vai dar a próxima. Dar. E mira que vai dar. Você sabe que eu até dei risada, né? Quando eu trabalhava nas lojas, no shopping e tal, a gente vendia muito. Teve uma época que aquela turma nossa, foi a loja do interior do estado de São Paulo que mais vendia por metro quadrado. Então imagina uma lojinha assim, eu e mais um, não vou fazer propaganda pra você não. Tô brincando, Adriana, ele é muito bom. Nós éramos os 2 vendedores que mais vendiam no estado de São Paulo pela metragem da loja. Cara, era um monstro, nós éramos muito bons e muito novos pra estar com aquela responsabilidade. Até a gente teve que mudar de horário, foi trabalhar tarde. O empresário, puta cara, o que vocês vão fazer? Que loucura! E o meu número, e meu resultado, né? Muito bem. Chegando nesse ponto, ele falava assim, Miele, sabe o que acontece? Eu não queria concordar com aquilo, mas acaba sendo um pouco de verdade. Ele fala assim, cara, esquenta não, nós somos boa pinta, nós somos bonito. Ele não é tão bonito assim, não. Nós somos bonitos, cara. Ele falava, viu, gente? Ele falava, calma, segura. Cara, nós somos boa pinta, então nós vamos vender. Seja de manhã, à noite, à tarde. E aí, na época, até fazia sentido pra mim. Eu entendia que sim, um cara... Não que eu era bonito, calma, gente. Mas que um cara que tem boa aparência, ele tem mais chances, sim. Eu ficava claro pra mim. Mas aí o tempo foi mostrando que muito mais. E não é um lance de ser nasci feio ou nasci bonito. Não, mas é um lance de se cuidar. Se cuidar, né? E o facto de nós nos cuidarmos, nós ganhamos confiança, e essa confiança aumenta a nossa beleza percebida. É muito louco. Exatamente. Você vê, ó, o exemplo que eu dei no começo do podcast.
O cabeleireiro falou que ele não falou. Ele perguntou minha idade e falou, você tá cansado, né? Tipo, você tá ferrado, cara. Tom Cruise. Tom Cruise, ele tava murcho. Eu tava mesmo, cara. Foi assim, depois de uma gravação, nossa, assim, foi logo que eu fiz aqui. Eu dublei ele quando ele teve que escalar lá o... Então eu tava bem cansado no dia. Mas ele tinha razão, eu tava acabado, cara. E aquela percepção minha, eu olhei no espelho e falei, e aquilo tava me jogando num buraco. Aí, opa, cara, você sabe o que tem que ser feito, meu amigão. Não adianta você ficar com chororô. Não adianta, porque por mais que a gente sabe o que tem que ser feito, nós passamos por essas etapas, né? E aí você faz a escolha, fico no chororô ou tomo uma atitude? Tomei uma atitude. Eu já vinha melhorando os treinos, eu precisava emagrecer, eu já estava num caminho, melhorando a alimentação, tomando mais água, mas precisava tomar mais atitudes. E não foi só fazer a aplicação do Botox. Não foi a aplicação. Na verdade, assim, eu sinto que deu diferença. Foi a primeira vez que eu fiz. Mas o ato de procurar a me cuidar já trouxe a minha percepção lá em cima de novo. Porque eu, tô me cuidando, estou emagrecendo, estou treinando. E aquela percepção foi exatamente o que você falou. Comigo mesmo. E às vezes das pessoas comigo. Mas como eu me comporto, como eu falo com as pessoas, cara, mudou completamente. E isso é uma coisa que a gente tem que levar conosco, né? Não é só a frase do Adriano, você tem que não é feio ou bonito. É você se cuidar ao longo, né, do caminho para que você consiga fazer que as pessoas te olhem, te enxerguem, melhora a sua comunicação. Exatamente. É sentir-nos bem na nossa pele. Seja de que forma for. Ou com a roupa, ou com o Botox, ou com... A gente volta naquele lance de que muitas vezes a gente começou assim, né? De o paciente nos procura vocês para algo, mas nem sempre é o que ele fala, é o que às vezes ele não verbaliza, mas está dentro da cabeça dele, né? Normalmente as primeiras consultas que eu faço com o paciente, sim, nós ficamos 1 hora a conversar e nessa hora dá para fazer muitas perguntas estratégicas que nós percebemos porque é que realmente o paciente está ali. Porque eu me divorciei, então não me sinto bem comigo. Porque estou com um problema em casa com os meus filhos, então eu preciso de cuidar de mim para conseguir superar esse problema. E às vezes até pessoas lindas, sim, que não precisam de nada, não têm o que fazer. E como têm a autoestima arrasada, não se veem como os outros a veem. E a confiança que elas não passam é notória. Por mais que seja bonito, bonita, procura algo para fazer porque a confiança não tá... Exatamente, porque olham ao espelho e não se veem bonitos. Procuram defeito. Porque, na verdade, o problema da autoestima delas não vem da aparência, vem de outras coisas. Do emocional, né? Às vezes eu dou como exemplo, a pessoa, elas hoje procuram um tratamento de estética, sei lá, para resolver talvez uma sequela de acne, ou uma cicatriz, ou um melasma, seja o que for, ou melhorar assim o botox, né, fazer uma harmonização orofacial que envolve outros mecanismos. Pode ser que esse paciente ele sofreu bullying a vida inteira. Sei lá, vou te dar um exemplo. Você percebe que eu tenho o nariz, a gente fala que é o narizinho de tucano, né? Sabe o bicho, o tucaninho? Sim. Isso nunca me incomodou. A galera, desde que eu era criança, nossa, era motivo de sarro. Né? Ainda mais brasileiro, que tira sarro de tudo. Mas isso nunca me incomodou. É narigudo e você é isso e eu sou aquilo e a gente viveu. Mas pode ser que outra pessoa no meu lugar não. Então ela vai ser atendida por você, mas ela nem conta tudo isso que ela passou. Então é muito importante o diagnóstico, né? O inquérito. Tem que perguntar mesmo. E vai perguntando e a pessoa vai se soltando. Normalmente é assim. Há quase sempre um motivo por trás do tratamento. Nem que seja, tem pacientes que dizem, tenho medo de envelhecer. Mas vamos envelhecer todos. Agora, como nós envelhecemos, aí já é uma escolha nossa. Eu tenho pensado muito nisso. Como eu vou envelhecer? Tanto no aspecto de, sim, beleza, mas muito de saúde, né? Porque vai naturalmente, né? Beleza é saúde.
Sim, eu sinto que aos 26 era uma coisa, aos 36 é outra, aos 46 será outra, aos 50, né? Era muito mais fácil eu, por exemplo, emagrecer e ganhar músculo. Agora eu emagreci, deu trabalho. Mas ganhar músculo já não tá tão fácil. Com 35, não me digas isso, que eu tô quase lá. Não é que é difícil, mas se eu comparar com 25, caraca, eu podia comer o que for, né? Foi até uma das dores que eu tinha, eu tô comendo o que eu comia, mas eu não consigo mais emagrecer como eu emagrecia. Eu não ganho mais corpo como eu ganhava. Falou, cara, a médica falou, nutróloga, fiz a consulta no Brasil ainda. 10 anos se passaram, meu amigo. Então, claro. Se você continuar comendo do jeito que você come, do jeito que você se alimenta, daqui 10 anos você vai ter um grave problema. Se você não resolver agora, lá na frente você vai ter um grave problema. Eu tava muito. E é uma das grandes melhoras que eu vejo hoje. Então, pessoal, nada de doce em casa. E isso, por acaso, isso é uma questão engraçada, porque hoje em dia nós conseguimos ver pessoas de 20 e pouquinhos, aliás, 20 e muitos, 30 e poucos, que acabam por estar com uma aparência um bocadinho mais descuidada do que às vezes pacientes com 40 e muitos, 50 e poucos. Porque essas pessoas já perceberam que se elas não cuidarem, vai azedar. Vai azedar. Enquanto as pessoas que estão nesta fase inicial ainda não perceberam que quando tiverem 40 vão se arrepender de não terem cuidado agora. Nível de consciência. Exatamente. Nível de consciência. E outra, também um pouco da nossa fase aqui na pirâmide. Lá atrás a gente não se preocupa com, sei lá, eu com 20 e poucos anos jamais ia me preocupar com, talvez nem com o futuro, eu não tinha filhos, eu ainda não era casado. Então eu vivia, vou falar da minha vida, eu vivia pelo presente ali. Tinha uma carreira já engatando, que sim, mostrava que poderia ser promissora, mas eu não tinha nível de consciência nenhum, e isso veio com o tempo. O tempo é importante, né? É verdade. Muito bem, Joana. Doutora Joana Aires, foi muito legal, viu? Acho que a gente vai repetir isso aqui, e quando a gente repetir, aí a galera que vai voltar. Eu acho que eu posso deixar aqui, ó. Nós fizemos um diagnóstico no início, tá? Pra ver qual vai ser o próximo procedimento. Na verdade, o primeiro, né? Quando eu falo de Botox, eu ainda não tô falando de harmonização orofacial, certo? Sim, já inclui. Perfeito. Então, o próximo, vocês que vão me ajudar. Então, dá aquela avaliada aí. Mandíbula. Pode ser. E um pouquinho aqui no queixo, é isso? Exatamente. Tá? Ficar meio mais Tom Cruise ainda, né? Mais Tom Cruise, exatamente. Se a minha mulher vai falar, o que você foi falar? Sim, mas bem antes do Top Gun, porque ele agora está um bocado plastificado. Tá meio caído. Ficou muito. Isso que é duro. Beleza. Antes do Top Gun. Viu, né, galera? Que beleza, né? Minha esposa vai falar, o que você foi falar isso, cara? Gente, muito bem. Vamos encerrar nosso podcast. Já te agradeci inúmeras vezes, mas foi muito legal. Eu tenho que agradecer, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui, ainda por cima no programa de estreia, então muito obrigada e vamos repetir com certeza. Com certeza, programa de estreia, galera. Então depois quem está aqui no Instagram, eu vou direcionar vocês para os canais. E a galera que está assistindo aqui, nosso programa de estreia, vai ter muito conteúdo, a doutora Joana volta, daqui aproximadamente um pouquinho menos de um mês, nós já temos uma outra convidada que vai falar aí de skincare, vai falar de rotinas de beleza. Daqui a pouco eu solto essa novidade. Tudo bem? Obrigado mais uma vez. Obrigada eu. Nós nos despedimos de vocês. Um grande beijo e até a próxima.